Queridos irmãos, sem perca de tempo, Sin pérdida de tiempo, abra a Santa Bíblia, a palavra do Senhor. la Santa Biblia, la palabra de Dios. Em livro de Atos dos Apóstolos, Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, capítulo 17, versículo 30. versículo 30. Atos dos Apóstolos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, capítulo 17 verso 30. y versículo 30. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Hechos de los Apóstoles 17, versículo 30. versículo 30. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Que diz assim a diz palavra assim? de Deus. Dice así la palabra de Dios. Mas Deus, Mas Dios, não tendo em conta no teniendo en cuenta os tempos da ignorância, los tiempos de ignorancia, anuncia agora a todos os homens, ahora manda a todos los hombres em todo lugar, en todo lugar que se arrependam, que se arrepientan, porquanto por cuanto tem determinado ha establecido um dia un día em com justiça que juzgará, a de julgar ha de juzgar o mundo al mundo por meio por medio do varão que destinou, del varón que designó. e disso Dijo, deu certeza dio certeza a todos, a todos, ressuscitando resucitando dos mortos. de los muertos. Aleluia. Grita assim comigo: meu Deus, meu Pai, fala o meu coração, Senhor, porque eu preciso ouvir da parte do Senhor. Fala que a tua igreja te ouve, ó Deus. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração, Puede sentarse, iglesia de mi corazón, e pode louvar a Deus com as palmas. Glória a Jesus. Aleluia. Querida igreja de Jesus Cristo querida iglesia de Jesucristo, e ouvintes de todo o Brasil oyente de todo Brasil e toda a terra. y toda la tierra. Paulo, na sua missão missionária Pablo en su misión misionera de evangelização, de evangelización, pregando a doutrina do Senhor predicando la doctrina del em Señor muitas en cidades, muchas ciudades, depois de ter lhe pregado o evangelho de Jesus, puede haber predicado el Evangelio de Jesús, exortando a igreja, exhortando a la iglesia, disputando com os judeus, disputando con los judíos, com os religiosos, con religiosos, mas não disputando com contenda, no por contienda, porque o povo pues el pueblo era muito persuadido era muy pelos persuadido falsos profetas da idolatria, por los falsos profetas de pelos falsos idolatría, profetas das seitas, de heresias. sectas y herejías. Então ele, Paulo, confrontava, Pablo confrontaba, pregando a doutrina do Senhor, predicando la doctrina del Señor, desmascarando as falsas doutrinas deles. desenmascarando su falsa doctrina. Então, depois de Paulo cumprir a missão Después de Pablo cumplió la misión em Tessalônica, en Tesalónica, em Bereia, Berea, agora Paulo Pablo parte ali para a cidade de Atenas, parte para Atenas, uma terra politeísta. tierra Por que politeísta. é uma terra politeísta? ¿Qué tierra politeísta? Uma cidade que tinha muitos deuses, Tenía muchos dioses, muita idolatria, mucha idolatría, muitas divindades pagãs, muchas divinidades paganas feita por mão de homens, por manos de hombres, onde os homens adoravam. donde los hombres adoraban. Então ali Paulo, Ahí Pablo, cheio do Espírito Santo de Deus, lleno del Espíritu Santo de Dios, começou a ver a situação daquela cidade comenzó a ver la situación de e aquella ficou ciudad, aterrorizado. quedó aterrorizado. E no momento agora, Momento ahora, Paulo vai a Areópagos. Pablo va a Areópago. Areópagos é um local El Areópago en un local, onde eram os discursos dos filósofos, estaban discursos de filósofos, que ali eles começavam nos seus discursos comenzaban a dar su discurso por meio de soberba, por medio de soberbia. que ali é a terra de La Aristóteles, tierra de Aristóteles, de Péricles, Pericles, Platão, de Platón, que ali discutia discutían acerca das suas filosofias. sobre su filosofía. Eles não criam em ressurreição. No creían en Eles resurrección. falavam Hablaban que a alma que el alma era presa no corpo. era presa en el cuerpo. Quando a pessoa morria, Cuando la persona a moría, alma se libertava do corpo, el alma se liberaba del ficava cuerpo, vagando, quedaba vagando, virava deuses. mirando a dioses. Isso era um engano Era engaño do diabo. del diablo. Então, quando Paulo começou a pregar Pablo comenzó a predicar Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesucristo, Hijo de Dios, sendo que é o próprio Deus, siendo que es el propio Dios, que ressuscitou dos mortos, que resucitó de los muertos. muitos deles ali Muchos de ellos ahí começavam a
achar estranho, comenzaba a hallar extraño começava a y questionar: cuestionarle, que doutrina é essa ¿qué doctrina es esa que esse homem está pregando? que ese hombre predica? Porque eles não discerniam as coisas do Espírito de Pues no Deus. discernía las cosas del Como Espíritu diz de em Dios. Coríntio, En a Corintio, palavra da cruz para os judeus la palabra de la cruz para los judíos era blasfêmias, era blasfemia, para o gentil, para los gentiles loucura. locura. Então ali eles não entendiam porque não tinham o Espírito Santo de No Deus. entendían porque no tenían Espíritu Santo de Dios. Então ali reunindo em Areópagos, En el Areópago ali era como fosse uma praça, era como una plaza, onde ali se discutia as questões se discutían las cuestiones moral, morales, e religiosa religiosas, e filosóficas filosóficas, dos povos gregos. pueblos griegos. Agora Paulo Pablo é levado comienza a ser lá llevado ao tribunal al tribunal dos del panteões panteón dos deuses da Grécia. de los dioses de la Grecia. E ali começou, Comenzó ahí, ali na Areópagos, en el Areópago, aquele panteão dos el deuses, panteón de los dioses. ser impressionado por aqueles filósofos. Se impresionado por los Era filósofos. tudo que Paulo queria mesmo. Era todo lo que Pablo quería. E ali Paulo, nos seus discursos, Ahí Pablo en su discurso começou a falar, comenzó a hablar. desmascarar as falsas doutrinas, Desenmascarar la falsa doctrina. desmascarar a idolatria. Desenmascarar la E cada idolatría. deuses estranhos que ele via, Cada dios extraño que ele miraba apontava dizendo que era pecado, decía que era pecado. que Deus Que Deus não estava no meio daquilo. No está en medio de Aí vim aquello. pregar a vocês Venía a predicar a os ustedes. Deus desconhecidos, Dioses desconocidos. porque o povo ímpio não conhece El pueblo impío no o conoce poder de Deus. el poder de Dios. O povo ímpio não conhece No conoce a doutrina de la Deus. doctrina de Dios. E é para eles que tem que ser pregado. Para eso que tiene que ser Diferente predicado. dos falsos profetas de hoje em dia, Falsos profetas de hoy. fala não pode pregar doutrina para o Se ímpio, no puede predicar doctrina al não pode impío pregar doutrina para o católico. ni al católico. É para eles que tem que pregar mesmo. Tiene que predicar a ellos. Esses daí são os mesmos demônios que usou aqueles falsos profetas da época, Son los mismos demonios de los falsos profetas de la época. que desmereciam o sacrifício de Jesus, Mereciendo el sacrificio de la cruz. desmereciam o evangelho. El evangelio. Esses daí desmereciendo. hoje em dia, Esos hoy en día. embora estão falando de Deus, Hablando de Dios. estão falando de Jesus, Hablando de Jesús. mas é como Jesus diz na sua palavra: Como Jesús dice en su palabra. esse povo me honra com os lábios, El pueblo me honra con los labios. mas o coração está longe de mim, Su corazón está lejos de mí. está longe da obediência, Lejos de la está obediencia. longe da doutrina. De la doctrina. Embora não estão com as estátuas de escultura, Están con una estatua de mas está na escultura. idolatria da televisão, De la idolatría y está na televisión. idolatria da cachaça, A través de la idolatría de está na la cachaza. idolatria ao homem, Dando al hombre idolatria idolatría. aos falsos profetas, Los falsos profetas. está na idolatran. idolatria aos cantores gospel Los mundanos, castores gospel que mundanos. cobram para pregar, Que cobran para cobram predicar. para cantar, Y para cantar. não estão na doutrina da santificação com o Senhor, Están en doctrina de santificación con na el doutrina Señor. de Jezabel. Sino la doctrina de Jezabel. Esse daí não conhece o Deus de Israel, No conocen al Dios de não Israel. conhece o Deus da doutrina. Al Dios de la doctrina. E No. assim como Paulo pregou, Como Pablo predicó. Deus está me usando aqui nesta noite Dios me usa en esta para noche. aqueles que não conhecem a verdadeira doutrina, Aquellos que no conocen la verdadera qual é doctrina. questionado e blasfemado na boca dos ímpios Si no blasfeman en la boca de e na impíos. boca dos falsos En profetas. la boca de los falsos E profetas. para nós Para nosotros. é salvação e vida eterna. Ali Paulo começou ali a exortar Pablo comenzó a exhortar acerca dos deuses desconhecidos. acerca de los dioses Eles desconocidos. não conheciam. Que no Para conocían. eles achavam que era loucura. Y pensaban que era locura. Os discursos dos povos, Discurso de los pueblos. daqueles homens, De aquellos hombres. era comamos, Comando. bebamos Bebamos. e amanhã morreremos. Mañana moriremos. Ele estava pensando só na vida desse bem-estar dessa terra, Está conociendo solamente en la de esta tierra. pelas filosofias que eles aprenderam. Las filosofías que aprendieron. Mas Paulo estava dizendo Pablo está diciendo. que Deus não tem mais em conta os tempos da ignorância. Dios no teniendo en cuenta los tiempos de Agora ignorancia. adverte a todos vocês que se arrependam, Les advierte a todos que se arrepientan. porque vocês falam de comer, beber, Porque hablan de comer y amanhã beber. morrereis. Mañana moriréis. Mas sabe, se morrer na vida pecaminosa que você está, Si muere en la vida pecaminosa que é a está. condenação eterna. Es condenación Ao homem eterna. determinado morreu uma só vez. Solamente determinado morir una vez. al Depois hombre. disso veio o juízo de Deus. Después viene el juicio de Dios. Aí Paulo começava a pregar contra as prostituições. Pablo predicaba contra Porque prostitución. naquela época, Naquela época. aquele povo Que el pueblo adorava os deuses pagões, adoraba a los dioses das paganos. prostituições, dos adultérios. Prostitución y E adulterio. Paulo exortava dizendo os afeminados, Exhortaba diciendo os afeminados. ladrões, Ladrones. os sodomitas, Sodomitas, os que se prostituem, Que prostituyen. não herdarão o reino do céu. No heredarán el Então reino del Deus cielo. manda que vocês se Dios arrependam manda que se arrepientan. desse pecado aí agora. Ese pecado ahora. Porque se morrer nessa situação, Muere en esa situación. descer a sepultura nessa situação, En esa situación. infelizmente é a condenação eterna para La você. condenación será eterna para A usted. sua alma sai do seu Su corpo alma sale de su e cuerpo. vai para o Hades sofrer Va para el Hades a o sufrir. castigo da ira de Deus. Castigo de la ira
ira E de ele de Dios. Deus que está no inferno. Que está en el Não é infierno. por meio de Satanás, No não. es por medio de Satanás. Porque a Bíblia diz que Jesus tomou a chave do inferno de Satanás. Jesús tomó la llave A del infierno Bíblia de diz que Satanás. as almas estão atormentadas no inferno, Las almas están atormentadas en el infierno. sobre diante dos santos anjos Delante de los santos e ángeles. do Cordeiro. Y del Cordero. Então a vida daqueles povos La vida de aquellos pueblos. era vida de festas mundanas, La vida de fiestas mundanas. era vida de comilanças, Vida de comerías. de também bebidas alcoólicas, De bebidas alcohólicas. nas suas melhores taças, Sus mejores nos tazas. seus melhores vinhos, Sus mejores vinos. e dizendo: comamos e bebemos, Diciendo comamos y bebamos. amanhã morreremos. Mañana moriremos. Mas se continuar comendo e bebendo Continúa comiendo y bebiendo. o vinho Vino da prostituição, de la o prostitución vinho do pecado, y del pecado. não vai ter encontro com Jesus, não. No tendrá encuentro con Jesús. Jesus quer que vocês Jesús quiere que usted se arrependam dos seus pecados aí se agora. arrepiente de sus pecados Abandone ahora. essas estátuas de escultura aí Abandone agora. las estatuas de escultura. Abandone essa imagem de idolatria aí agora. Esa imagen de idolatría. Que esse Deus desconhecido qual vocês estão perguntando Ese Dios que están preguntando es Dios é o conocido. Deus Es el Dios que veio nessa terra, que vive en esta tierra. que morreu por mim e por você, Murió por usted y por mí. foi sacrificado Fue na sacrificado cruz do en la Calvário, cruz del Calvario. recebeu a ira do próprio Pai, Recibió la ira del propio por causa da Padre. ira do próprio La Pai, ira del propio Padre. morreu Murió. e ressuscitou E ressuscitou. e está à direita do Pai. A la derecha del Padre. Diferente desse daí, que foi feito por mão de homens, Fue por mano de qual hombres. Deus não habita. Dios no habita ahí. Templo feito por mãos de pé, mãos de homens. Templo hecho por mano de Esses hombres. deuses que não falam, Dioses que no hablan. tem olhos mas não vê, Tiene ojos pero no ve. tem boca mas não fala, Tiene boca pero no tem habla. ouvido mas não ouve, Tiene oído pero no tem escucha. mão mas não apalpa. Pero no palpa. E assim são também os falsos profetas. Así son los falsos profetas. Eles têm olho, Tienen ojo. mas não têm a visão bíblica para pregar a doutrina do Senhor. Tienen la visión bíblica para predicar la Eles têm doctrina. ouvido, Tiene oído. mas não ouve a palavra de Deus para aprender ela e a praticar. No escucha la palabra de Dios para practicar. Eles têm mão, Tiene mano. mas não abençoa o povo o Pero coração. no bendiga con la Só fica com oración. palavra de maldição, Solamente con palabra de maldición. palavra de bens terrenos. Palabra de bendición Não terrenal. prega a santificação do corpo, da alma e do espírito. Predica santificación del cuerpo al As espíritu. suas palavras não pregam a doutrina santa do La Senhor. palabra no predica palabra santa del Então Señor. esses daí Esos de ahí são os templos feitos por mão de son homens, templos hechos por mano de qual hombre. Deus não habita. Donde Dios no O habita. apóstolo Paulo era um missionário El apóstol Pablo, que misionero, não só ficava nas quatro paredes no pregando, quedaba en cuatro paredes predicando. ele saía e pregava o evangelho nas praças também, Solía predicar en las plazas también. ia visitar os lares, Visitaba los hogares, ia nas periferias, las periferias, viajavam, y viajaban, atravessando o oceano, atravesando el océano, levando chicotada, llevando azotes indo preso. y presos. Mas ele dizia: Pero decía, ainda que estou preso que esté preso por meio por medio de cárceles, de cárceles e chicotadas, e azotes, mas a palavra do Senhor con la palabra de Dios não está presa. no está presa. Paulo, depois de fazer aquele discurso, Puede hacer ese discurso. alguns blasfemaram Algunos blasfemaron. e Paulo deixou eles. Pablo dijo a ellos. É o que diz a palavra do Senhor. Se dice la palabra del Señor. Se for até uma cidade, Si fuera a una ciudad, deixai a paz sobre ela. deje la paz sobre ella. Se não aceitar, No aceptar sacuda a poeira dos vossos por el pés. polvo de sus pies. Foi o que Paulo Lo fez. que Pablo hizo. Pregou a palavra de Jesus, Predicó la palabra de Jesús. exortou acerca da doutrina do Senhor, Por toda la doctrina del e Señor. aqueles que não quiseram dar ouvido, No quisieron dar oído. Paulo lavou as suas mãos. Pablo lavó sus manos. Mas teve aqueles Tuvo aquellos que deu ouvido à voz de Jesus, dio oído a la voz de Jesús. deu ouvido à voz do Espírito La Santo, voz del Espíritu Santo. por meio do apóstolo Por Paulo, medio del apóstol Pablo. e ali seguiram a doutrina de Jesus. Siguieron la doctrina de Jesús. O evangelho do Senhor El evangelio del Señor começou a avançar. comenzó a avanzar. Aí Paulo, quando já chega em Éfeso, Pablo, cuando llega a já Éfeso, começa a pregar o evangelho. comienza a predicar el Já evangelio. tinha já um status, um histórico, En un estatus histórico. conhecido como homem de Deus que prega e vivia a El doutrina. hombre de Dios que predica y vive la doctrina. Deus operava milagres. Dios operaba milagros. É que até os ateus Hasta los se ateos converteram a Jesus. convirtieron a Jesús. Lá em Éfeso, Allá en Éfeso, os bruxos foram libertos por los Jesus brujos fueron libertos por através da Jesús. oração e da pregação da La doutrina. oración y predicación de la Que eles doctrina. lançaram os seus livros Y lanzaron sus de libros ocultismo de ocultismo em praças públicas en plazas públicas para serem queimados. para ser quemados. E ali foram queimados os livros. Fueron quemados los Eles libros. com as mãos estendidas para o céu.
céu con las manos extendidas para e el cielo, aceitaram Jesus. que aceptaron a Jesús. E Paulo, Y Pablo, juntamente com os pastores e os apóstolos, juntamente con pastores y apóstoles, ponhava a mão apoyaban la mano sobre a cabeça sobre la cabeza do servo de Deus. sobre el siervo de Eles Dios. começaram Comenzaron a profetizar. profetizar. E o derramar foi grande. El momento fue O grande. Espírito Santo de Deus, El Espíritu Santo de Dios. através da vida de Paulo. Então ele diz, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, No tuve en cuenta los tiempos de ignorancia. anuncia agora a todos Fueron todos os homens, los hombres, em todo lugar, en todo lugar, que se arrependam. que se arrepienten. Que é uma palavra profética, Es una palabra não profética, é somente no solamente para o povo daquela época, para el pueblo de aquella é época, também para os dias atuais. es para los días actuales. Muitas pessoas às vezes falam, A veces hablan, ah, não tem jeito mais para mim, no hay forma más para mí. eu já fiz muita coisa errada no passado, Hice mucha cosa errada en el pasado. ah, eu não vou mais para o céu não, No voy para el cielo, no. Deus esqueceu de mim, Dios esqueció de mí. como é que Deus vai me aceitar? ¿Cómo aceptar? Eu já assassinei, Yo ya asesiné. eu já fiz tantas coisas erradas, Ya hice tantas cosas eu erradas. acho que Deus veio para mim, Eso mira eu para acho que mí. Deus vai querer me aceitar. Eso querrá aceptarme. Jesus diz que o são não precisa de médicos, Que no precisa de médico. você precisa da medicina de Deus, Usted precisa de la medicina de para que Dios. Jesus possa sarar você Que pueda sanar usted dessa enfermidade do pecado. de esa enfermedad del E pecado. Jesus diz na sua palavra, usando João, Y hablando Juan, que o sangue de Jesus Cristo que la sangre de o Jesucristo purificará purificará de todo pecado. de todo pecado. Aleluia! Você, irmão católico, Entonces usted, hermano católico, livre pensador, libre pensador, você que não tem o conhecimento da verdade de que no Jesus, tiene conocimiento de la verdad de Jesús, essa verdade é desconhecida para você, una verdad desconocida para usted, mas hoje você está conhecendo, está conociendo. porque é o que diz a palavra do Senhor. Que dice la palabra del Señor. Conhecereis a verdade, Conoceréis la verdad. e a verdade vos La libertará. verdad os libertará. Glória a Jesus! Então Deus tem em conta os tempos dessa ignorância. Tomó en cuenta los tiempos de Agora ignorancia. anuncia agora a todos, Anunciado a todos, todos os lugares, todos los lugares, aos milhões e milhões de millones ouvintes de oyentes, de todo o Brasil e toda a todo terra, Brasil y la tierra, que está ouvindo essa mensagem agora, está oyendo ese mensaje do ahora, Espírito Santo de del Deus. Espíritu Santo de Dios. Você que está aí no mundo das drogas, Está en el mundo de las drogas, você que está afundado no vício da bebida alcoólica, en el vicio de la droga alcohólica, está aí afundado nas prostituições, nos adultérios, prostitución y adulterios, está afundado nas idolatrias, viven en las idolatrías, nas coisas ímpias e cosas carnais. impías y carnales. Jesus está estendendo as mãos para você aí agora, Dios tiene las manos para usted para ahora. que você abandone esse pecado aí agora. Usted abandone ese pecado O ahora. mesmo Deus que usou Paulo, Digo Dios que usó a Pablo, o Espírito Santo da verdade, Espíritu Santo de la verdad, está usando o missionário aqui agora, usando al misionero aquí ahora, através do Espírito Santo de Deus, a través del Espíritu Santo de Dios, anunciando para você, pecador, anunciando para usted pecador, para que se arrependa agora dos seus que pecados, se arrepiente de sus pecados, que a partir do momento a agora partir del momento ahora, que você aceitar Jesus de coração, usted aceptar a Jesús de corazón, abandonando o seu pecado, abandonando su o pecado, sangue de Jesus já pagou agora la sangre de Jesús ya pagó todos ahora esses pecados, todos esos pecados, e você vai morrer para o mundo va a morir para el mundo e nascer para Jesus Cristo, nosso nacer Senhor. para Jesucristo nuestro Señor. Glória a Deus, glória a Jesus. Então Deus está anunciando para que se arrependa, Dios anuncia para que se arrepienta, que a se arrepender. que arrepentirse, Não você só parar de fazer o que fazia antes, solo parar de hacer lo que hacía antes, não é só parar de jogar, solo parar de jugar, no, não é só parar de fumar, parar de fumar não é só parar de prostituir, o de prostitución, não é só parar de adorar os ídolos, no solo parar de adorar não é ídolos só parar de roubar, o de robar, não é só parar de matar, solo parar de matar, de cometer homicídio, de cometer homicidio, não é só parar no solo parar de andar com as más companhias de andar con mala compañía, que corrompe os bons costumes. corrompe la buena costumbre. É deixar de gostar de fazer essas coisas. Es dejar de gustar hacer esas cosas. Que a partir do momento que você aceita Jesus de coração Tiene el momento que acepta de corazón a Jesús e deixa Jesus fazer morada em seu coração, y deja a Jesús hacer morada en su corazón, se arrependendo dos seus pecados, arrepintiéndose de sus pecados. o Espírito Santo faz morada em seu El corpo, Espíritu Santo hace morada en su cuerpo. porque diz a palavra de Deus Dice la palabra de Dios
que vós é templo do Espírito Santo que sos templo del Espíritu e Santo ele habita em vós. y habita en vosotros. E agora quando o crente, Ahora cuando el creyente ele tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, ele sente nojo das coisas mundanas. te enojo de las cosas mundanas, Aquilo que ele gostava no mundo, ele passa a que odiar. gustaba en el mundo pasa a odiar. E não peca não somente por medo ao inferno, No solo por miedo al infierno no peca, não anda nas coisas erradas, no anda en las cosas porque erradas, tem respeito a Deus tiene respeto a Dios, e ama ao Senhor Jesus y ama al Señor Jesús e a sua doutrina. y a su doctrina. E se arrependa aqui agora. Se arrepienta ahora. Vocês estão pregando aí, filósofos Predicando ahí filósofos da Grécia da época, de la Grecia de la época, lá em en Atenas, Atenas, que era considerado considerada a capital intelectual da época. tal intelectual de la época. Os homens mais inteligentes da terra estavam lá com seus discursos. Más inteligentes están con su discurso ahí. Ele disse: arrependam. Y si se arrepientan, Enquanto há tempo. cuando hay tiempo, Vocês estão falando que a morte está hablando que la muerte, é quando a pessoa morre, la persona muere, só desprende solo desprende do el corpo. cuerpo. Não é isso não. No es así. A Bíblia não ensina assim La não. Biblia no enseña así. A Bíblia ensina que o homem determinado morreu uma só vez. Si el hombre es determinado a morir una vez, Depois vem o juízo de Deus a você. después viene el juicio de Dios a ustedes. Você acha que Deus vai deixar barato essas coisas que estão fazendo? Que dejará las cosas que están haciendo, Martirizando os cristãos, martirizando cristianos, perseguindo a igreja, persiguiendo a la iglesia, com esses discursos con filosóficos, discurso filosófico, desmerecendo a doutrina de Jesus, desmereciendo la doctrina de Cristo, ficando nas prostituição, nos que no adultérios, hay prostitución de com adulterio, adoração aos outros deuses. adoración a los otros dioses. É o que a Bíblia Es diz, lo que la Biblia dice. que os idólatras, Los idólatras eles não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino de los cielos. Os que cometem feitiçaria, Comete hechicería, os que amam a mentira, los que aman la mentira, fica mentindo para um e para outro, quedan mintiendo para uno y para otro, mente no telefone, en el teléfono, mente para o pastor, para el pastor, mente para o esposo, para a esposa, para el esposo y la esposa, mente no trabalho, miente en el trabajo, altera até mesmo a olerite, hein? altera hasta el Para elite, poder financiar casa e carro, para financiar casa y para carro, se ostentar, para sustentar, se mostrar para as pessoas, mostrarse a las está no personas. pecado de mentira. Está en pecado de mentira. Essa mentira Esa mentira vai te condenar. te va a condenar. As mulheres que adoravam as deusas pagões de Afrodite, Mujeres que adoran a Afrodita, aquelas mulheres vaidosas, mujeres vanidosas, faziam danças promíscuas sean danza promiscua aos deuses a pagões, dioses paganos, cometia relações sexuais, metían relación sexual, as mulheres usavam pinturas, usaban pinturas, argola nas orelhas, argollas en las as orejas, mulheres tingiam seus cabelos, y sus cabellos que é tenían pecado de mentira também, pecado de mentira. não vai herdar o reino do céu. No heredará el reino del Então cielo. Paulo está dizendo: se arrependa de seus pecados. Pablo dice: arrepiente de su pecado. Ele diz no verso 31, Dice en el versículo 31, porquanto tem determinado um dia donde está determinado un día em com justiça que con justicia que há de julgar o mundo. ha de juzgar el mundo. Qual é esse dia ¿Cuál es ese día? que Paulo está falando? Pablo habla. É no dia da vinda de Jesus, El día de la venida de Jesús. que vai julgar o mundo ímpio, Juzgará el mundo impío. no dia do juízo final, El día hein? del juicio final. Que a Bíblia diz em Malaquias Y 3,16 dice Malaquías que 3:16. os livros das memórias Libro de las memorias serão abertos lá. serán abiertos ahí. Os livros serão abertos. Los libros serán abiertos. A Bíblia também será aberta. La Biblia será abierta. O livro da vida será aberto. El libro de la vida será abierto. E todos aqueles que não foi achado o nome Todos escrito los que no tienen nombre escrito ahí. no livro da vida El libro de la vida foi lançado no lago de fue fogo. lanzado en el lago de E fuego. esse dia do juízo que Deus vai julgar El día del juicio que Dios juzgará. todos aqueles que não adoraram a Todos los Deus, que no adoraron a Dios. todos aqueles que não obedeceram a doutrina de Jesus, Que no obedecieron a la doctrina de Jesús. que amaram mais o mundo do que a Deus, Amaron más al mundo que a Dios. que amaram mais as farras, Y a las farras. que amou mais as noivas, Las novias. os noivos, Los novios. os beijos e abraços, Besos y abrazos. e fornicações, Y fornicación. amaram as bebidas alcoólicas, Las bebidas as alcohólicas. danças, Las danzas. as músicas profanas, Músicas profanas. e esqueceram de Deus. Se olvidaron de Dios. Deus quantas vezes ¿Cuántas veces Dios enviava os seus profetas para pregar? envía a sus profetas a predicar? Naquele dia vai falar: mas eu não sabia, Senhor. Y dirá, no sabían un É o que Señor. diz a Bíblia. Lo que dice la Biblia. Deus não terá o culpado por No inocente. tendrá culpable por inocente. Todo aquele que nega aceitar Todo el Jesus, que niega aceptar a Jesús. ele é culpado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Culpado por la sangre de Jesús derramada en la Naquele cruz. tempo Aquel tiempo. do juízo El final, juicio final. Deus não terá o culpado por No inocente. tendrá por culpable al inocente. Então, enquanto ainda é vida, En cuanto hay vida,
Está o julgamento de Jesus el juicio de Jesús, no tribunal da graça, el tribunal de la gracia, dizendo para você se arrepender, diciéndose arrepentir, para que você abandone o seu pecado, para que abandone su pecado, para que abandone a televisão, que meu irmão, abandone la televisión, hermano, abandone a calça comprida, minha irmã, abandone el pantalón, hermano, abandone o brinco, o batom, el arete, el batón, abandone as irmãs que gostam de cortar a ponta do cabelo, que es que gusta cortar la punta del cabello, gosta de pintar o cabelo, hein? gusta pintarse el cabello, Gosta de futebol, irmão. gusta del fútbol, Futebol também é uma idolatria diante de Deus, una hein? idolatría delante de A Dios. Bíblia La diz Biblia dice, que emulações, emulaciones, disputas é pecado. disputas es pecado, Como Deus diz, como Dios dice, usando Paulo aos Coríntios, Pablo a los Corintios, combater nos esportes mundanos da época, de los deportes mundanos de la época, que os homens corriam em volta dos estádios nu corría alrededor del estadio desnudo, e oferenda aos deuses pagões da Grécia, ofrenda a los dioses paganos de la Grecia, lutas de gladiadores, luchas y gladiadores, apostas. apuestas. Então Paulo já pregava contra isso naquela época, Pablo predicaba contra eso en la que época. isso é pecado. Lá em Coríntios, Paulo fala, Pablo habla en Corintios, aqueles homens que correm que los hombres que em corren volta dos estádios alrededor de los em estadios busca de uma coroa en busca de una corona corrupta, corrupta. mas a nós Pero nosotros corremos e adoramos a Jesus corremos y adoramos a Jesús, por uma coroa una incorruptível, corona que incorruptible, é a coroa de Jesus, que es la corona de Jesús, que é a nossa que es salvação. nuestra salvación. Então Jesus dá a oportunidade hoje Nos da oportunidad hoy para todos que se arrependam, que todos se arrepientan, aqueles também que até mesmo estão dentro da igreja, están dentro de la iglesia aún, até mesmo faz a obra de y Deus, esta es la obra de Dios, mas estão a vida ao contrário da palavra de Deus, está en lo contrario de la palabra de não Dios, tem bom testemunho até mesmo dentro da sua própria casa, tiene buen testimonio en su casa, não tem testemunho bom no seu próprio emprego, ni en su propio empleo, não tem testemunho bom lá na faculdade onde estuda, ni en la facultad donde estudia, não tem testemunho bom no tiene testimonio bueno no meio da sua vizinhança, en medio de sus vecinos, e as almas estão gemendo e sofrendo, las almas gimen y e sufren, Deus escolheu você para ser um instrumento de Deus para pregar o evangelho, escogió para predicar el evangelio. mas como que você vai pregar se você não tem testemunho? ¿Cómo va a predicar si no tiene Se testimonio? você for pregar para eles, vão blasfemar de você. Va a predicar para ellos, blasfemarán de Vai usted. acontecer a mesma coisa que aconteceu com aqueles homens Lo mismo que sucedió con los que hombres. tentaram expulsar o demônio. Intentaron expulsar el O demonio demônio avançou nele, rasgou suas vestimentas e passaram vergonha. y avanzó y rompió sus vestiduras. A y se mesma avergonzaron. coisa são crentes rebeldes. Lo mismo con los creyentes Deus não rebeldes. está falando só com aqueles que não conhecem, não. No solo con aquellos que no conocen. Deus está falando com você que conhece e anda impuro dentro da igreja. Con usted que conoce es impuro dentro de la iglesia. Anda no pecado consciente. Anda en pecado consciente. Todos nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Ninguém é perfeito na terra. Nadie es perfecto en la tierra. Como prega o pastor Valdemar. Como predica el pastor Valdemar. Não existe nem vai existir homem No existe ni existirá. que faz 100% na terra. Hombre que a Mas nós se 100%. esforçamos em santificar. Pero nos esforzamos en Porque a santificar. santificação vem do Espírito Santo que habita em nós Es el Espíritu Santo que habita en e nos dá a nosotros. direção do que é certo e o que é errado. Nos dirige lo que es correcto y errado. Mas você continua na prática do pecado. Continúa en la práctica del Você pecado. sabe que adulterar é pecado. Sabe que adulterar es Você pecado. sabe que fornicação é Que pecado. fornicación es pecado. Você sabe que ficar nas televisões, nas rodas dos carnais é Que la pecado. televisión en la rueda carnal es E pecado. você ainda está nessa prática continuamente. Continúa en esa É práctica. porque você já não tem mais o Espírito Santo de Que Deus. no tiene más el Espíritu Santo. E está rebelde Está e rebelde. já prevaricou da doutrina do Senhor Prevaricó de la doctrina del e Señor. já não tem mais Deus Ya no tiene más e Dios. precisa nascer de novo, Precisa nacer de nuevo. precisa se arrepender dos E seus pecados, Arrepentirse de sus pecados. porque se continuar dessa maneira Continúa así. é condenação Es eterna. condenación eterna. Primeiro o diabo começa a esfriar a sua fé, No comienza a enfriar su fe. não tem força nem de dar glória a No Deus, fuerza ni de dar gloria a não Dios. tem força mais de jejuar ao Senhor, Ni de ayunar al não Señor. tem força mais de orar pelas madrugadas. Ni de orar por las Você vê que o madrugadas. pecado começou de fininho em tua vida Comenzó fin en su vida e el você pecado. nem percebeu. Y no percibió. Quantas madrugadas você tem orado? Você tem orado mais? ¿Cuántas madrugadas oró As más? madrugadas que passa no Telegram, ¿Qué pasa en Telegram? é no WhatsApp, En WhatsApp. é no Facebook, En Facebook. é no Instagram, Instagram. sem contar tá a televisão disfarçada também por meio do YouTube, Encontrar la televisión disfrazada en através YouTube. das filmagens da besta de Através de los- Satanás. De los videos de la bestia de Satanás. Você não tem mais graça, No tiene más gracia. nem de jejuar a Deus, Ni de ayunar a Dios. porque é o Espírito Santo da verdade Es el Espíritu Santo de la que nos dá verdad. graça, força Nos da gracia y fuerza. para jejuar ao Senhor, para orar a Deus. Para ayunar y orar a Dios. Aí se você não faz a vontade de Deus, Si no hace la voluntad de Dios, como que você vai ter graça para cantar a Deus? no tendrá gracia para Como você vai cantar. ter graça para orar a Deus? Para orar a Dios. Para jejuar a Deus? Para ayunar a Dios. Você não tem.
tem. No tiene. Porque não tem o Espírito Santo. Pues no tiene Espíritu Santo. Porque você não obedece. Pues no obedece. Você não tem o Espírito Santo de Deus. No tiene el Espíritu Santo de Dios. Aí quando ouve a palavra de doutrina, Escucha la palabra de em doctrina. vez de se humilhar ao En Senhor vez de humillarse al Señor. e se dobrar com o joelho, Doblar las com a rodillas. cara no pó Con la cara en el pueblo. e se Y arrepender, arrepentirse. fica murmurando, Queda murmurando. sente comichão nos De ouvidos, comezón en los oídos. blasfema da mensagem, La fema del mensaje. porque não tem mais o Espírito Santo de No Deus. tiene más el Espíritu Santo de Dios. Até chegar a hora Llega la hora que Deus começar a agir com um cajado, que Dios llega con el callado. começar a ferir a carne, Hiere la carne. como aconteceu com Como Elimás. sucedió con Elimás. Você pensa que Deus só era juízo Piensa que fuera el de juicio morte somente no Antigo Testamento? de muerte solo en el Antiguo No Novo Testamento. Testamento a Bíblia El diz Nuevo Testamento que dice la Deus Biblia. feriu alguns de morte também. Dios libre de muerte también. Não estava na graça, No estaba en la gracia. mas Jesus feriu. Pero Jesús hirió. Olha o que a Bíblia diz. ¿Qué dice la Biblia? Jesus exortando a igreja de Tiatira. Exhortando a Tiatira. Conheça as suas obras, Conozco tus obras, tenho contra ti que toleras Jezabel. pero toleras a E Jezabel. ferirei seus filhos de morte. Heriré sus hijos de E muerte. virá grande tribulação. Vendrá gran Tá tribulación. vendo? ¿Está viendo? É Deus falando no Novo Testamento. Dios hablando en el Nuevo Testamento. Elimás, o falso profeta judeu, El más falso profeta que judío. persuadiu o povo a não dar ouvido à doutrina do Senhor, Persuadió al pueblo a no dar oído a la que doctrina era de Dios. pregado na boca de Paulo, Era predicado en la boca de Pablo. também foi ferido por Deus, Fue herido por Dios. ficou cego. Quedó ciego. Tá vendo o que Deus vai fazer também com esses homens? ¿Viendo lo que va a hacer con sus Que hombres? persegue a igreja primitiva doutrina divina, Persigue la iglesia primitiva que doctrina divina. persegue os membros obreiros, Los miembros y obreros. que persegue os pastores. Los pastores. Deus é amor, mas também é justiça. Es amor, pero también Esses justicia. crentes, essas igrejas apóstatas, Frente a iglesias apóstatas. que não tem mais a doutrina do Senhor, Tiene más doctrina del Señor. os crentes estão ouvindo Creyentes están oyendo a doutrina de Jesus, la doctrina de Jesús. que é pregada aqui nessa igreja, Predicada en esta iglesia. e lá ficam os falsos Ya profetas, quedan los falsos os profetas. dirigentes dessas igrejas, Dirigentes de e iglesias. alguns religiosos, Y religiosos. perseguindo a igreja, Persiguiendo la iglesia. persuadindo os irmãos para não vir congregar aqui. Persuadidos para no venir a O congregar. Espírito Santo Deus está chamando para vir para cá, Espíritu Santo llama para venir ele acá. está persuadindo os irmãos, não vai lá Está não. persuadiendo, no vaya, Ó, no. Deus está me mostrando isso e Dios me aquilo, muestra esto y aquello. não vai lá não. No vaya ahí. É a mesma coisa que acontecia com Elimás. Lo mismo que sucedía con Elimás. Persuadia o povo com inveja Defender al pueblo con para envidia. não dar ouvido à doutrina do Senhor. Para no dar oído a la doctrina de Dios. Aí Deus vai ferir. Ahí Dios va a herir. Uns dias atrás, orando a Deus, Días atrás orando a Dios. na madrugada, Deus me deu uma En la revelação. madrugada Dios me dio una Deus revelación. mostrava 3 anjos descer do céu, Mostraba 3 ángeles descendiendo del 2 cielo. vinham segurando a placa da igreja primitiva. 2 agarrando la placa de la iglesia E um primitiva. estava com uma espada na mão. Y uno estaba con una espada en la mano. Aí eu via muitos lugares de São Paulo, Veía muchos lugares de Sao só Paulo. de São Paulo, mas do Brasil e do mundo. Sao Paulo de Brasil, el Eu vi mundo. umas placas de umas igrejas Veía placas de iglesias que antigamente tinha a doutrina de que Jesus, antiguamente tenían doctrina de hoje Jesús. não tem mais. Hoy no tiene más. Prevaricaram da doutrina do Senhor. Prevaricaron de la doctrina de Aí Deus Dios. mostrava aqueles anjos arrancando aquelas placas tudo suja Dios me mostraba arrancando e las placas colocava a sucias. placa da igreja primitiva. Colocaban la placa de la iglesia Nessas primitiva. igrejas. En esas iglesias. Só que eu via nessas igrejas alguns rebeldes Solo que algunos rebeldes e algumas pessoas em forma de y serpente algunas personas en forma de serpiente começavam a enrolar naqueles irmãos comenzaban a enrollar a aquellos que hermanos queria congregar na igreja primitiva. quería congregar a la iglesia Aqueles primitiva. irmãos dessas igrejas rebeldes, os religiosos, Aquellos hermanos de esa iglesia rebelde que religiosa enganam o povo somente com aparência, tenían al pueblo solo con mas apariencia. o coração é um coração amargurado e ruim. Pero el corazón está amargado y E ruin. aqueles fariseus que Jesus falou, Aquellos fariseos que Jesús sepulcro dijo, caiado, sepulcro callado, né, que acou o mosquito e arrota um camelo. que come el mosquito y Esses el camelo. daí Esos de ahí começava a se enrolar em volta dos irmãos se enrollaban alrededor de los hermanos e alguns engoliam alguns irmãos y engollían a algunos para não hermanos vir para no venir congregar congregar nessa igreja santa do Senhor. esta iglesia santa del Señor. Aí Deus aí tinha a missão do outro anjo, Tiene la misión del otro qual ángel, estava com a espada na mão, cual estaba con la espada en la mano, usado pelo Espírito Santo de Deus. usada por el Espíritu Santo E de aquela Dios. espada ele começava a ferir Comenzaba a herir con esa espada. aquelas serpentes, Serpiente, aquelas cobras. aquellas cobras. E Deus falou comigo, tá vendo, meu servo? Está viendo mi siervo. Eu estou enviando o meu anjo, Estoy enviando mi ángel, usado pelo meu Espírito, usado por mi Espíritu, para ferir todos esses que blasfemaram contra o meu Espírito Santo, para herir los que blasfemaron con el Espíritu para Santo, que ele impedir a minha obra na terra. pidiendo mi obra en la tierra. Esses crentes rebeldes, Creyentes rebeldes, que não amam a minha que doutrina, no aman mi doctrina, esses pastores mundanos, pastores mundanos, eu vou ferir eles. yo los E heriré. Deus mostrava em sonho, Dios mostraba en sueño ali aquela visão, aquella visión, ferir nesses homens. hiriendo a sus hombres. Quando eu abri a Bíblia, Cuando abría la Biblia, saiu lá salió de ahí, em Atos 13, Hechos que 13, fala que dice sobre Elimás que foi ferido, sobre Elimás que fue e o herido povo se maravilharam y se maravillaron da doutrina do Senhor. de la doctrina de Jesús. Glória a Deus! Esses crentes só vivem por
pastor A, pastor B prega, Ustedes que ven solo lo que dice eles el não pastor. têm o Espírito No Santo. tienen lo que dice el Espíritu Não são Santo. como os crentes de Bereia. No son como los creyentes de Berea. Eles vivem pelo que o pastor fala. Solo por lo que el pastor Eles não dice. meditam nas escrituras que se o que o pastor está falando tem respaldo bíblico. Pero no medita que tiene respaldo bíblico, Nós no. temos que aceitar a doutrina Tenemos que aceptar la se doctrina. tem respaldo bíblico com a palavra de Deus. Tiene respaldo con la palabra de Dios. Se não tem respaldo com a palavra de No Deus, tiene respaldo con la palabra de pode Dios. ser o pastor mais santificado que for. Puede ser el pastor más Se santificado ele que pregar fuere. fora das escrituras, Predica fuera de la não escritura. é Deus que está na vida dele mais. No es Dios que está en su vida. E Deus fere, irmãos. Dios hiere. O que aconteceu com Ananias e Safira? ¿Qué sucedió con Ananías y Caíram Zafira? mortos porque estava de engano na casa de Deus e pecado e mentira. Cayeron muertos porque estaban en pecado de mentira. O que aconteceu com ¿Qué Herodes? sucedió con Herodes? Que no meio do discurso, En medio del o discurso, povo começou a aplaudir. el pueblo comenzó a E ele, aplaudir porque não deu glória a Deus, porque no dio gloria a Dios. Deus feriu ele de Dios morte. hirió de muerte. E o anjo feriu ele de morte El ángel hirió de e muerte. foi comido Fue comido de bichos. de bichos. Tá vendo? Está bien. Está na Bíblia isso, irmãos. Está en la Biblia. Mas aqueles que não leram a Bíblia, Los que no leen la Biblia fica sendo enganado pueden ser engañados. pelas palavras persuasivas desses falsos profetas. Palabra persuasiva de los Então falsos profetas. Jesus agora está falando para você, Jesús ouvinte, habla para usted, oyente. irmãos que estão aqui nesta noite, Los nessa que están tarde, En esta tarde. ou que vão ouvir à noite ou pela manhã depois da gravação. Los que verán la grabación también. Deus está falando Dios está hablando. que Deus está dizendo: se arrependa, Dios dice se arrepienta. larga essa idolatria desse pastor falso profeta aí agora. Saca esa idolatría de falso profeta ahora. Larga essa idolatria dessa imagem aí agora, dessa escultura aí agora. De esa imagen, de esa escultura ahora. Porque isso aí não pode abençoar ninguém. Porque no puede vencer a Isso nadie. não dá vida a ninguém. Ni en la vida de nadie. Isso não dá salvação a ninguém. Ni salvación a nadie. A Bíblia diz: La Biblia dice, o Senhor Jesus Cristo, Señor Jesucristo, eu sou o caminho, yo soy el camino, eu sou a verdade, yo soy la verdad, eu sou a vida, yo soy la vida. E ninguém vem ao Pai Nadie viene al a não Padre, ser por mim. a no ser por mí. Aí no versículo 31, Versículo 31. vem a advertência do apóstolo Paulo, usado por Jesus La Cristo, advertencia del apóstol Pablo usado por Cristo. usado pelo Espírito Santo de Deus. Usado por el Espíritu Santo de Dios. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Portanto, tem determinado um dia Determinado un día que com justiça há de julgar o que mundo con justicia juzgará al por mundo meio do varão que destinou. por medio del varón que E destinó. disso deu certeza Y de eso dio a certeza todos ressuscitando dos a mortos. todos resucitando los muertos. Isso aqui Paulo está advertindo aqueles que gostam das farras, né? Pablo advierte a todos los que gustan de la farra. Comamos, né? Comamos, Bebemos, bebamos, que amanhã nós morreremos. que mañana moriremos. Vamos curtir a vida. Vamos a curtir la vida. Vamos namorar bastante. A enamorar bastante. Adulterar bastante. Adulterar bastante. Vamos fazer muitas festas. Vamos a hacer muchas fiestas. Que nós, se morreu, acabou. Se murió, acabó. Esta era a visão deles. Es la visión de ellos. Aí Paulo levanta dizendo: não é bem assim não, hein? No es así, no. Vocês ouviram para que se arrependam. Vio para que se Mas não arrepientan. pensa vocês que vão ficar nessa vida No piensen que quedarán así. en esa- mundana e ímpia, Mundana y impía. na lambança do pecado, En la alabanza del pecado. que vai ficar assim não. Que va a quedar así. Deus tem um dia determinado para julgar esse pecado de Dios vocês. tiene un día determinado para juzgar su Vocês pecado. não se arrependerem. Si no se arrepienten, Vocês estão achando que vão comer, morrer, acabou? creen que comerán y morirán. Acabó. Acabou nada, vocês vão dar de cara Van a andar de cara com o juízo de con el Deus. juicio de Dios. Porque vocês estão negando Porque están negando o sacrifício santo de el Jesus, sacrificio santo de Jesús. negando a palavra da salvação. Negando palabra de Você salvación. é culpado por esse sangue inocente Culpado por la sangre que inocente. Jesus, Deus enviou seu único filho Dios envió su único hijo nessa terra en esta tierra para morrer na cruz do Calvário por nós. para morir en la cruz del Calvario por Sabe nosotros. que Jesus morreu lá na cruz? ¿Sabe por qué Jesús murió en la O cruz? sofrimento dele El sufrimiento de él não foi por causa dos pregos dos romanos, no fue por los casos de los da romanos, chicotada. de los azotes. Não, não, não. No, no, no. O que mais sofreu, que fez Jesus sofrer, Lo que más hizo sufrir a foi Jesús o cálice da ira de fue Deus. el cáliz de la ira de Dios. Jesus recebeu a ira do próprio Pai por nós. Jesús recibió la ira del propio Padre por Porque a nosotros. ira de Deus La ira de Dios era para ser irradiada irradiada para a terra. para la É tierra. a mesma coisa. Es lo mismo. Tem um raio Tiene un rayo muito veloz muy veloz vindo de encontro de encuentro àquela pessoa. a aquella persona. Mas ali, Ahí, aquele raio não vai atingir aquela pessoa, que el rayo no toca a la persona. porque na frente, Porque adelante por exemplo, levanta um para-raio. se levanta un E pararrayo. aquele para-raio Que el pararrayo recebe toda a descarga elétrica. recibe toda la descarga eléctrica E nenhum dano y de un daño sofre aquela pessoa. sufre la persona. A mesma coisa Es lo mismo foi o Senhor Jesus. con Jesús. O raio El relâmpago relámpago da ira de de Deus la ira de Dios
estava vindo estaba viniendo para destruir para destruir o mundo. el mundo. E o para-raio Cristo Para rayo se Cristo levantou naquela cruz, se levantó en la cruz, com as mãos abertas, las manos abiertas, recebendo recibiendo os pregos nas mãos, en las manos, sendo cuspido. siendo E escupido. aquilo não era nada. Y no era nada Mas ele eso. se levantou. Se levantó. E o raio que era para destruir o planeta El Terra rayo que era para destruir el planeta Tierra caiu sobre o seu próprio filho Jesus. cayó sobre su E propio hijo recebeu a Jesús. descarga elétrica da ira de Deus por nós. Recibió la descarga eléctrica Tá de ira de vendo? Dios por nosotros. Então Jesus diz: Jesús dice, quem quiser vir após mim, quiere venir por de mí, negue a si mesmo, niéguese a sí mismo, toma a sua cruz e siga-me. tome su cruz y sígame. Palmas para Jesus, meus irmãos. Aí vem esses falsos profetas, também pregando heresias. Predicando herejías. Ah, nós estamos na graça. Estamos en la gracia. Salvo uma vez, salvo para sempre. Una vez para siempre, dicen. E onde está o sacrifício de Jesus por nós? ¿Y dónde está el sacrificio de Cristo por Será que nosotros? ele vai derramar o sangue por nós em vão ali? ¿Será que derramará su sangre en vano E ahí? você vai continuar numa vida de pecado, você vai ser salvo? Continúa en vida de pecado, E será o que salvo. Jesus diz? Quem quiser vir após mim, Quien quisiera venir después de mí, tome a sua, negue a si mesmo. niéguese a sí mismo. Quer dizer, para você ser um seguidor de Cristo, A ser seguidor de Cristo, tem que ser como Paulo falou: tiene que ser como Pablo sejais dijo, meus ser imitadores, mis imitadores, como eu sou de Cristo. como yo soy de Cristo. Então, se você quer seguir a Jesus, Quiere seguir a Jesús, tem que negar essa vida mundana, hay que negar esa vida tem que mundana, largar esse adultério, essa prostituição, dejar ese adulterio, largar prostitución, essa imoralidade, esa inmoralidad, largar de ser um homem sem vergonha, ser un hombre sin vergüenza, pagar conta em dar dias, cuentas al día, ser honesto. Siendo honesto. Você pensa que ser crente piensa que ser é só creyente, ser santificado na igreja? solo ser santificado en la Tem que ter iglesia, bom testemunho lá fora tiene também. que tener buen O testimonio. que adianta falar que é crente e é um caloteiro? Que es creyente calotero, Não paga ninguém. no paga a nadie, Compre e não paga. compra y no paga, Não tem as contas em no dias. tiene las cuentas al día, Tem aqueles que às vezes se apertam e não consegue, y consiguen, mas está lutando, trabalhando para pagar. está luchando para Mas tem trabajar, aqueles que é mau caráter, que es de mal carácter, quer dar uma de crente, mas não tem caráter, no tiene carácter, não tem a regeneração de no Deus, tiene regeneración de Dios, gosta de passar a perna nos outros, Gosta de passar a perna anda nos outros, trapaceando os outros. está paseando los Então otros. você tem que negar, abandonar essas coisas para ser um seguidor de Cristo. Tiene que abandonar esas Porque cosas para como seguir a Paulo diz, Cristo. é santificação Santificación do corpo, da alma e do espírito. del cuerpo, del alma y del espíritu. Eis que cedo venho Que vengo pronto. e darei a cada um segundo as suas obras, diz a Cada palavra. uno daré según sus Então obras. você tem que dar, meu galardão está comigo El galardón está conmigo para dar a cada um para dar a cada uno segundo a sua obra. según su obra. As obras não salvam, Las obras no salvan. mas o crente que não tiver uma obra de santificação, ele não é salvo. Que no obra de Aquela santificación no es pessoa que salvo. acha, não, eu vou andar todo na doutrina, Voy a andar assim, todo en la doctrina, para sí. me ser salvo, não. No. Isso é a graça de Deus que está em você, Es la gracia de Dios que que está te en dá a usted, comunhão que te da la para comunión você se vestir como um cristão. para vestirse como cristiano. Mas não se equivoque que as vestimentas vai salvar. Para las vestiduras no van a Porque salvar. se fosse assim, Porque si fuese así, os muçulmanos estavam tudo no céu. los musulmanes estarían en el cielo As todo. mulheres, até os rostos delas é coberto. Hasta sus rostros es descubierto. Elas são salvas por causa disso? ¿Son salvos por eso? Por meio das obras? Por medio de las obras. Não são salvas por meio da graça. No, sino por la Mas quem gracia. tem a graça de Jesus, Quien tiene la gracia de Jesús, segue os seus mandamentos. sigue sus E mandamientos. se você não obedece os mandamentos de Jesus, Si no obedece los mandamientos não de anda na Jesús, santificação do corpo, da alma e do no espírito, anda en santificación cuerpo, você alma y vai ser espíritu, salvo? va a ser salvo. Não vai ser salvo. No será salvo. Porque você não está obedecendo. No está obedeciendo. Porque a desobediência a Deus La desobediencia é a como um Dios pecado de quê? es un pecado De que feitiçaria. de E hechicería. os feiticeiros Los hechiceros não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino del Então cielo. nós temos bons costumes, Temos buenas e costumbres. os cristãos têm bom costume também nas suas vestimentas. También sus vestimentas. Porque a Bíblia diz, La Biblia dice, quando herdar a terra do Senhor, cuando entres a la tierra del Señor, não trazeis os costumes do no Egito. traigas costumbres de Egipto. Aleluia, glória a Deus. Então essa, meus irmãos, Eso, mis hermanos, é uma grande verdade es una gran verdad. da palavra do Senhor Palabra de Dios que está falando aos nossos corações. que habla a nuestros corazones. Então se arrependa porque vai vir o De juízo. repente porque vendrá el juicio. Você que está numa vida dupla dentro da igreja, Una vida doble en la iglesia. você que anda pecando às escondidas Pecando escondidas. e acha que Deus não está vendo, Cree que Dios no está no viendo. dia do juízo, El día del juicio, Deus vai te pegar. Dios te tomará. Então se arrependa aí Se agora. arrepienta ahora. Olha que o Espírito Santo de Mire Deus que el Espíritu Santo de está Dios falando com você, ouvinte. diciendo a usted, oyente,
oyente, e com todos nós aqui nessa con tarde, todos nosotros esta vai tarde, vir o juízo de Deus, el juicio de Dios, o juízo el final. juicio final. A Bíblia diz La Biblia que dice viu um trono branco, que vi el trono que blanco vi ricos, y ricos, grandes e pequenos, grandes y pequeños, diante do trono. delante del trono. E o inferno Y el infierno deram seus mortos. dieron sus muertos. Todas aquelas almas Todas aquellas que almas morreram condenadas que murieron condenados vão aguardar no Hades van a guardar en el Hades a segunda ressurreição dos la mortos segunda resurrección de los no dia do muertos, juízo final, el día del juicio final, para estar diante do trono de para Deus. estar delante del trono de Aí vão Dios, prestar conta diante de Deus van a dar cuenta delante de do Dios que fizeram, lo que hicieron, porque não deram ouvido. porque no dieron A oído. igreja de Cristo La iglesia de Cristo está à direita de Jesus está a la derecha de Jesús para julgar o mundo, para juzgar el como mundo, diz em Coríntio, como dice en Corintios. porque Deus vai colocar a igreja, Dios va a colocar la iglesia, Deus vai colocar as palavras, las palabras qual foram pregadas e você não deu ouvido. fueron predicadas y no dio oído, Você se tornou indiferente para com a palavra de Deus. se volvió indiferente para la palabra de Dios. Esse movimento ateísta, Ese movimiento esse ateísta, movimento da união homoafetiva, la unión homoafectiva, vão tomar tomará uma espadada de Deus una espada de no Dios dia do juízo, en el día de juicio, por causa da sua blasfêmia. por causa de su blasfemia. Mas hoje, Hoy, no trono da graça, el trono de la gracia, Jesus está estendendo as mãos para você. Jesús extiende sus manos a usted. Ainda há tempo para que você se arrependa. Aún hay tiempo para arrepentirse. Ainda há tempo para que você se arrepender desse pecado aí agora. Que usted se arrepiente de ese E pecado ahora. aceitar Jesus, se humilhar ao Senhor, Acepta a Jesús y se humilla al Señor. de corpo, alma e espírito. Cuerpo, alma y espíritu. E vai julgar o mundo. Y juzgará el O mundo. mundo ímpio, El mundo impío. o mundo do funk, Del funky. o mundo das músicas De profanas, las músicas o mundo profanas. das facções criminosas, Facciones os criminosas. assassinos, Asesinos. vão estar diante do trono de Deus. Estarán delante del trono de Os Dios. adúlteros, Adúlteros. que se prostituem, Se prostituyen. os feiticeiros, Hechiceros. tanto do ocultismo, Del ocultismo. como os rebeldes, Como rebeldes. todos vão estar diante Todos estarán delante do trono de Deus. del trono de Dios. Não vai adiantar chorar mais. No solo adelantará Muitos más. vão levantar naquele grande dia. Muchos se levantarán aquel día. Mas, Senhor, El Señor, em seu nome nós expulsamos o en su demônio. nombre expulsamos demonios. Em seu nome nós fazíamos muitas maravilhas. Em Hacíamos muchas maravillas. seu nome nós curávamos os enfermos. Curar enfermos. Eu preguei em teu nome, Jesus. Pregué en tu nombre, Jesús. E Jesus disse: apartai-vos de mim, Jesús dirá, apartado de mí, que eu não te conheço. que no te conozco. Porque você não se arrependeu. Usted no se arrepintió. Você pregava, mas seu coração estava amargurado. Porque cada su corazón estaba Você não amargado. tinha ódio do seu próximo. No recibía la orden de su Você não prójimo. perdoou o seu irmão. No perdonó a su Você hermano. não perdoou a sua irmã. Ni a su hermana. E a Bíblia diz La Biblia dice que aquele que odeia seu que irmão, el que odia a su hermano ele é um homicida. es homicida. Então agora chegou o momento Llegó el momento de você se humilhar perante Deus. de humillarse delante de Crentes Dios. que se desviaram, Creyentes desviados. que se desviaram da presença de Deus, Se desviaron de la presencia de que Dios. abandonaram a doutrina de Jesus, Abandonaron la que doctrina de abandonou os Cristo. caminhos do Senhor. Los caminos del Señor. Jesus está falando para você hoje: Jesús dice hoy para usted. volte para Jesus agora, Vuelva para Jesús que ahora. depois que Jesus voltar não vai adiantar mais. No adelantará más. Ah, mas Jesus vai demorar para voltar. Pero Jesús demorará para volver. Pastor prega que tem que conseguir isso, aquilo ainda. Tiene que ser eso, aquello Vamos aún. comer, vamos beber, amanhã Vamos morreremos. a comer, beber, mañana moriremos. Cuidado, hein? Cuidado. Se você sofreu um infarto Si hoje, sufre un infarto hoy, sofreu uma bala perdida, una bala perdida vier a falecer, y falleciere. Jesus veio para você nesse momento. Jesús viene en este momento. E como está a sua vida diante de Deus? ¿Cómo está su vida delante de Dios? Como está a sua vida diante do Senhor? Delante del Señor. Será que é uma vida de santificação? ¿Será que es vida de santificación? Será que é uma vida de obediência ao Senhor Jesus? Vida de obediencia al Señor E Jesús. se você morrer na situação que você está, Bueno, en la situación que está, você sabe que você não vai para o céu, sabe que no va para el cielo. porque está de forma contrária Está de forma contraria à palavra de Deus. la palabra de Dios. Essa pregação que está sendo pregada aqui La hoje, predicación que está siendo no predicada dia aquí do hoy, juízo final, el día del juicio final, vai ser exposta lá. va a ser expuesta Deus ahí. vai mostrar, tá vendo? Meu servo pregou para El você. siervo predicó para usted Você não deu ouvido. y no dio oído. Você amou mais o mundo Usted más del mundo do que a mim. que a mí. E o que a Bíblia diz? ¿Qué dice la Biblia? Não ameis o mundo, No améis el mundo, porque quem ama o mundo que ama el mundo. é inimigo de Deus. Es enemigo de Dios. Tá vendo? Então você é inimigo de Deus. Estoy siendo enemigo de Como Dios. você vai ser bem-vindo Va a ser bienvenido na pátria celestial? en la patria Não celestial. pode. No puede. Então apartai-vos de mim Apartados de mí para o fogo eterno para el fuego eterno, preparado para Satanás e seus preparado anjos. para Satanás y sus ángeles. Então agora
Ahora, Deus está dando Dios está dando mais oportunidade a você, pecador. más oportunidad a usted, A pecador. você que não tomou a vida com Deus Usted ainda. que no tomó la vida con Dios Em aún. aceitar o seu Jesus como seu Salvador. Aceptar a Jesús como Salvador. Aceite Jesus aqui agora. Acepta a Jesús aquí ahora. Você que está afastado do caminho do Senhor, Está apartado del camino de Dios. volte para Jesus agora. Vuelva para Jesús ahora. Jesus está te dando a última oportunidade hoje. La última oportunidad que Pode hoy. ser, pode ser a última oportunidade Puede hoje. ser la última Você oportunidad. não sabe o que pode acontecer com você ¿Sabe lo que puede suceder con quando você usted? sair daqui para fora Se ve para afuera. dessa concentração. Esa concentración. Então Jesus agora Jesús está te ahora fazendo um apelo. está haciendo una invitación. Venha para mim enquanto é tempo. Venga, en cuanto hay Não tiempo. é você que é desviado. No es usted Você desviado. já conhece a verdade de Jesus. Entonces la verdad de Jesús. Já conhece a verdade da palavra de Deus. La verdad de la palabra de Dios. Então Deus está falando para você Está agora. hablando usted ahora. Volte para meus braços agora. Vuelva para mis brazos ahora. Antes que seja tarde demais. Antes que sea tarde de más. Vinde a mim agora. Venid a mí Com ahora. as suas mãos estendidas. Con sus manos extendidas. Porque Satanás Pues Satanás. é para matar, roubar e Para destruir. matar, hurtar y destruir. Mas eu vim Yo vine para que tenham para vida que tengan vida. e tenha com abundância. Tengan con abundancia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e ouvintes Hermanos de oyentes. todo o Brasil e toda a terra, Todo Brasil y la tierra. essa é a mensagem de Jesus, Es el mensaje de Jesús. a mensagem de salvação. Mensaje de salvación. Ora, irmão, Ahora, hermanos. que coisa triste é Qué cosa triste. para aqueles que morrem sem Que los salvação. que mueren sin salvación. A Bíblia descreve La Biblia escribe. como que é ¿Cómo es que es? a realidade terrível do inferno. La realidad terrible del A infierno. Bíblia fala La Biblia dice, numa parábola la parábola de um homem ímpio del hombre impío. e um homem fiel que era El Lázaro. hombre fiel que era Lázaro. O homem fiel El Lázaro, hombre fiel Lázaro. uma vida de sofrimento aqui na Una terra. vida de sufrimiento en la tierra. Mas quando ele partiu com Jesus, Lo partió con Jesús. os anjos fez o seu cortejo. Los ángeles hicieron su Os cortejo. anjos levou ele aos braços de Deus. Los ángeles llevaron para los brazos Mas de aquele Dios. homem que era ímpio, Aquel hombre impío que abusava, que abusaba, que zombava, que burlaba, dizia comamos e bebemos, diciendo comamos y e bebamos. amanhã morreremos. Mañana moriremos. Geralmente ele morreu, Así murió. mas morreu sem salvação. Pero murió sin salvación. Aí Jesus revela o outro lado da vida como que é agora. Jesús revela el otro lado de la Muitos vida. falsos profetas distorcem essa Los mensagem falsos profetas distorsionan para poder fazer uma distorção, hacer una distorsión para facilitar mais para os irmãos, para facilitar a los para que não hermanos. conheça os atributos da ira de No Deus. conoce los atributos de la ira Mas de ali é Dios. verídico. Es verídico. Jesus está contando a realidade terrível do inferno como é. Jesús cuenta la realidad terrible del infierno. A como Bíblia fala es. La Biblia que dice aquele homem aquel hombre sofria no Hades. sufría en el Hades, No Hades ele sofrendo com fogo e chamas. sufriendo con fuego y llamas, E era atormentado. y era atormentado, E que a consciência ele lembrava y recordaba dos seus de parentes, sus parientes, dos seus amigos aqui na terra. de sus amigos en la tierra. E ele falava Y él decía, ali ahí, com Deus: con Dios, "Mano, já que eu não posso sair daqui, ya que no puedo salir de aquí, manda que alguém manda que alguien saia daqui ou daí, salga de aquí o de allí. vai lá pregar para os meus irmãos. Tem uns 5 irmãos lá. A predicar mis hermanos, tengo 5 Vai hermanos. pregar para eles lá. Va a predicar ellos. Aí Abraão, que significa ali o próprio Deus, Habrán que significa el propio Dios uma ahí. palavra de figura de linguagem ali. Es una figura de lenguaje ahí. Aí Jesus falando essa parábola. Ahí Jesús habla de esa Então lá parábola. tem meu servo pregando para eles lá. Allá tiene mi siervo predicando Então para manda ellos. que alguém saia daqui e vai para lá. Va para aquí, va para allá. Ah, vocês não estão dando ouvido nem os vivos. No está dando oído ni a los vivos. Calcule aqueles que saírem daqui já Calcule morto los que salían de aquí muertos. e lá pregar para eles. Y va a predicar para ellos. E aquele homem sofria Y aquel hombre sufría com as chamas, con unas llamas, fogo. fuego. As irmãs que cozinham sabem como que é, né? Hermanas que cocinan saben cómo es. Quando você queima a sua mão, No quema su mano. só alguma queimadura Alguna quemadura. ali na panela, não incomoda bastante, não dói? Ahí en la olla no duele ahí. Agora você calcula o corpo inteiro no inferno queimando, hein, El cuerpo igreja? entero quemando. Hein? As igrejas não pregam sobre isso. Iglesias no predican sobre Os eso. falsos profetas não pregam sobre isso. No predican sobre eso. Os falsos profetas aqui da época pregavam para o povo: não, morreu, acabou, não tem nada de inferno, No não. tiene nada de infierno, no. Mentira do diabo. Mentira del Aí diablo. Paulo fala assim: vai ter sim o juízo de Deus. Ahí está el juicio de Dios. Já pensou lá no inferno ser consciente?
Ese era consciente. A sua alma queimando no inferno. Quemado en el infierno. A chama, o calor é tão imenso La llama tan que inmensa. o homem rico falava, o homem ímpio: Hablaba el hombre impío. ó pai Abraão, Oh, Padre Abraham, manda que molhe pelo menos ponta da minha língua ¿dónde está mi lengua? com água, Con agua, una gota de porque o agua. calor é intenso. El calor intenso. Ele até pelo menos pontinha de água. Una puntita de Mas o que agua. significa isso? ¿Qué significa Que eso? as almas que vão para o inferno, Las almas que van para el infierno, que rejeitaram a doutrina de Deus, que rechazaron la doctrina de Dios, lá no inferno elas têm sede de ouvir a palavra, tienen sed de oír la palabra. têm sede para que tenha alguma oportunidade, Tienen sed para oír la oportunidad. mas não tem mais. Pero no tiene más. Lá será eternamente. Será eternamente. Se você conhecer uma pessoa que morreu condenada ímpia, Murió con una impía. há 2 anos, A 2 años. há 2 anos ela está lá. A 2 años está ahí. Se você conhecer uma pessoa há 40 a 20 anos atrás que morreu Se conoció 40, 20 años atrás que murió. fora dos caminhos do Senhor, Fuera de los caminos del Señor. que não adorou a Deus, No adoró a Dios. há 20, 30 anos está lá, 20, 30 años está ahí. sofrendo, Sufriendo. aguardando o dia do juízo final, Hablando del día del juicio final. da segunda ressurreição, De la segunda resurrección. porque agora está só a alma lá, Solo el alma ahí. o espírito lá, El espíritu o ahí. corpo está na sepultura. El cuerpo está en sepultura. Aí agora, Ahí ahora. na segunda ressurreição dos mortos condenados, Segunda resurrección de los muertos aquele condenados. corpo que morreu condenado, El cuerpo que murió condenado. significa que aquela alma condenada que o inferno darão os seus mortos. Se une con aquella alma que el E se infierno dará a los muertos. unifica com o corpo ali, Se une con el cuerpo ahí. diante do trono de Deus, Delante del trono de Dios. para ser julgada, Para ser juzgada. já decretado a sua sentença, Decretaron su sentencia. para ser lançada agora no lago de fogo. Ser lanzado en el lago de O fuego. lago de fogo está lacrado. Está lacrado el lago Lá de não fuego. tem ninguém lá ainda. No hay nadie aún ahí. Quem vai inaugurar o lago de fogo vai ser a besta e o falso La profeta. bestia y el falso profeta inaugurarán Então, ahí. depois do juízo final, Después del juicio final, as almas juntamente com o dragão, las almas con el dragón que não deram ouvido à mensagem de no Deus, dieron oído al mensaje de serão Dios. lançados lá no inferno agora, Serán lanzados en el infierno. do ahora. lago de fogo. El lago de fuego. É o que diz a Bíblia. Así dice la Biblia. Salmos 9:17. Salmo 9:17. Aos A ímpios los impíos e todas as nações todas las naciones que esqueceram de Deus que olvidaron de Dios serão lançados no inferno, diz a lanzados palavra. en el infierno, dice la Então, palabra. meus irmãos e minhas irmãs, Hermanos y hermanas, e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, gente de Brasil a é tierra, o diabo que está cegando você no pecado, es el diablo que cega a usted en el para que pecado, você morra condenado, que usted muera condenado, para que vá ao inferno. que vaya al infierno. Nós que temos o Espírito Santo, Nosotros que tenemos Espíritu não Santo, entristeçamos ele com o pecado, não, no irmãos. entristezcamos con pecado, Porque no. igual estamos selados para o dia da redenção. Estamos selados para el día de la Por que redención. que o diabo luta Porque el diablo lucha para tirar o irmão da presença de Deus, para sacar de la presencia de para Dios, fazer o irmão se contaminar com o pecado? hacer el hermano contaminarse con el Porque a pecado. única maneira que ele vai conseguir La única manera que conseguirá afastar o Espírito Santo de você apartar el Espíritu Santo de usted, é você manchando as suas vestes com pecado. manchando su vestidura con pecado. É por isso que ele te tenta 24 horas. Porque eso intenta 24 horas. Porque ele sabe se o Espírito Santo se afastar de você, ¿Sabe si el Espíritu Santo se apartó de usted? você está sem guarda. Está sin guarda. Se você vier a falecer Viene a fallecer. e Jesus voltar, você não sobe. Volviere, pero no sube. Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir El Espíritu Santo nos ao conducirá encontro de Jesus dos al ares. encuentro de Jesús en los aires. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amén, Señor Jesús. Então, meus irmãos e minhas irmãs Mis ouvintes, hermanos oyentes, esse é um dos atributos de Deus e a ira de Deus no es un inferno. atributo de Dios, la ira É de a Dios. ira de Deus que está lá. La ira de Dios que está ahí. Não é a ira de Satanás. No es la ira de Satanás. Satanás não manda no inferno. El diablo no manda en el infierno. Ele é tão derrotado que nem a chave da casa dele ele tem. Está derrotado que no tiene la Que llave de su Jesus casa. tomou. Que Jesús tomó. Quando Jesus falou para João: eis aqui, João, aquele que foi morto He aquí que fue muerto e ressuscitou. y resucitó. E tem a chave do inferno e Tiene- da morte. Tiene la llave del infierno y de la muerte. Então, todos aqueles que morrem condenados, irmãos, Los que mueren condenados. é um desespero Es terrível. un desespero terrible. E a pessoa morre consciente que vai para lá, La persona muere consciente que va ahí. sofre o juízo Sufre el e juicio. vai aguardar Va a guardar. o juízo final no inferno, sofrendo 24 horas. Juicio final del infierno sufriendo 24 horas. É só gritos e desespero. Solo grito y desespero. Já viu aqueles gritos de multidões quando fala bem alto? Yo esos gritos de multitudes que hablan No alto. inferno são milhões. Son millones. Milhões de pessoas Millones de personas gritando diante das chamas gritando delante de las llamas e do fogo. y del fuego.
as almas conscientes no inferno, Almas conscientes del infierno. sofrendo. Sufriendo. Tá vendo essas falsas doutrinas que falam que é sono de alma? ¿Está viendo esas falsas doctrinas que hablan É sobre alma? exatamente que Paulo combateu eles. Lo que Pablo combatió Aqui, aquí em Atenas. en Atenas. Está cheio de pastores filosóficos Está lleno de pastores com essas filosóficos. teorias Esas teorías satânicas satánicas para enganar o povo. engañando al pueblo. Mas não é o que a Bíblia diz. Pero no es lo que la O que Biblia a Bíblia dice. diz que o inferno é real, La Biblia dice que el infierno es o real. El inferno existe. infierno existe. Tem muitos versículos da Bíblia Muchos versículos de la que Biblia fala sobre o inferno. que hablan sobre el infierno. As almas sofrendo, Las almas as sufriendo. almas gemendo. Las almas gimiendo. E você pensa que no inferno Piensa que el infierno você tem fisionomia tiene fisonomía de um ser humano de normal? un ser humano normal. Não, lá você tem fisionomia de monstro. Tiene fisonomía de E monstruo. Deus não quer a semelhança dele no inferno. Dios no quiere semejanza de él en el A Bíblia infierno. fala onde o bicho não morre El bicho no muere e o fogo não se apaga. y el fuego no se apaga. Jesus faz uma comparação Jesús hace comparación ao vale de Rinom lá, al valle de que Rinón. era um lixo que tinha Era un lixo que tenía em en Jerusalém, Jerusalén. onde era queimado os lixos Era quemada la e ali o basura. fogo era aceso 24 Y horas el fuego está prendido e, 24 horas. e aqueles bichos não morriam. Y aquellos gusanos no Então morían. Jesus faz uma comparação Hace una comparación da realidade terrível do que é o de la inferno. realidad terrible del infierno. Assim será o inferno. Así será el E infierno. assim é o Assim Hades. será o Hades. As pessoas sofrendo, Personas sufriendo, gemendo 24 horas no ar. gimiendo 24 horas en el A aire. Bíblia diz, irmãos, La Biblia dice, conhecereis a verdade conoceréis la verdad. e a verdade vos La libertará. verdad os libertará. Mas eu nunca vi uma mensagem como essa. Nunca vi un mensaje Os como falsos ese. profetas não pregam. Los falsos profetas no predican. De fato, é das igrejas está fria hoje, Las iglesias están frías. porque está sendo gavetado dos púlpitos. Que está haciendo capital Não se prega mais a realidade do No céu. predica más realidad del cielo. Não se prega mais a realidade terrível do inferno. Ni la realidad terrible del Mas infierno. pregar sobre o inferno, missionário. Predicando sobre el infierno. Sim. Sí. O Senhor Jesus, 46% 46% de Jesús. das suas parábolas, De sus parábolas. ele falou mais do inferno do que sobre o céu. Habló más del infierno que del cielo. Então o inferno é terrível. El infierno es terrible. Então se você vive numa vida de pecado, Si vive una vida de pecado, você não aceitou Jesus ainda, no acepta a Jesús aún. vive numa vida de idolatria, Vive en idolatría. prostituição, adultério, Prostitución, é adulterio. para lá que você vai. Es donde va. Ah, mas eu não faço nenhuma dessas coisas. Pero yo no hago esas cosas. Eu sou bom. Soy bueno. Mas se você não tiver Jesus, Si no tuviera Jesús, que é o caminho, que es el camino, não obedecer sua doutrina, no obedece a su doctrina, infelizmente é para lá que você vai também. allá también usted va. Porque a Bíblia diz: os tímidos Los tímidos, não herdarão o reino dos céus. cobardes no heredarán el Quando reino del fala cielo. tímido, Quando habla não é a cobarde, pessoa tímida, introvertida, que a pessoa que tem timidez. no es introvertido con timidez. É pessoas que têm oportunidade Es persona que tiene oportunidad de tomar a decisão em ser um cristão e não toma a decisão. de tomar la decisión y no la toma. Muitas vezes está anos da igreja. Está años en la iglesia, Ele está ouvindo as pregações, oyendo la predicación, participa dos cultos. participando en los cultos. Ah, eu gosto do pastor, Eu gusto del pastor, gosto dos obreiros, me gustan los obreros, até ajudo com cesta básica, te ayuda con la cesta até básica, ajudo com oferta. te ayuda con Mas ofrendas. não quero ser crente agora. Yo no quiero ser creyente Eu não hoy. quero aceitar Jesus No agora. quiero aceptar Jesús Esses hoy. daí Esos de ahí estão enquadrados están encuadrados em Apocalipse 21, verso en 8. Apocalipsis Os 21:8. tímidos não herdarão o reino do céu. Cobardes no Ah, heredarán mas el eu reino sou del cielo. bonzinho. Pero yo soy Não bueno. adianta, as nossas obras não passam trapo de imundícia, diz a Bíblia. No pasa de trapo de inmundicia en Tem nuestras que obras. aceitar Jesus. Tem que aceptar a Jesús. Tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar el Tem pecado. que ser um seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo. Como você vai entrar, ser um seguidor de Cristo, ¿Cómo será seguidor de se Cristo? você não está obediência à palavra de Deus? No está en obediencia a la Como palabra. você vai entrar no céu, ¿Cómo entrar al cielo? se você não obedece os mandamentos de No Jesus? obedece los mandamientos de Jesús. Então agora, Ahora, onde entra a ação, quem orientación. quiser vir após mim, quiere venir en pos de mí, quem Jesus está querendo? Quer andar comigo? quien quiera andar conmigo, Quer ir para o céu? ir al cielo. Não pensa porque eu morri na cruz, está tudo beleza, No não. piense que está todo Negue bien. a si mesmo. Niéguese a sí mismo. Se aparte dessas coisas mundanas. Se aparte de esas cosas mundanas. Que é o que diz a Bíblia. A Bíblia não se contradiz. La Biblia no se contradice. Se apartei do meio deles. Apártese en medio de ellos. Que concordância a Deus com as trevas. Deus A com luz tinieblas. com as trevas. Dios con las tinieblas no. Ao justo com o injusto. O el injusto con el injusto. A luz com as trevas. La luz con las O tinieblas. fiel com o infiel. El fiel con el infiel. Não há concordância. No hay concordancia. Então Deus diz o quê? Dios dice que Sair do meio deles. sal de en medio de ellos. Bem-aventurado o varão Bienaventurado el varón. que não anda segundo o conselho dos ímpios, No anda según el consejo de impíos.
nem se detém no caminho dos pecadores, ni en camino de pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. ni en la mesa de escarnecedores. Antes ele medita na lei do Senhor, Antes medita en la ley del de Señor, dia e de noite. día y de noche. Crente fiel não pode estar em roda de piadas. Creyente fiel no puede estar en chistes, Crente fiel não pode estar na roda de adúlteros, en rueda de adúlteros, roda de bebedeiras, en mesa de roda de bebederos, farras. en mesa de barras. Ele está separado disso. Está separado de eso. Mas sim meditando na lei de Deus, Pero sí meditando la ley de Dios, santificando a sua vida no corpo, alma e espírito, santificando su vida, cuerpo, alma y espíritu, dia a dia. día a día. Porque a porta é estreita. La Pode puerta es louvar a Deus. estrecha. Jesus medita a sua palavra. Porfiai por entrar pela porta estreita, Luchar por entrar por la puerta estrecha. porque apertado é o caminho, Apretados es el camino mas que conduz à que salvação. conduce a la salvación. Mas o caminho largo, Camino ancho, o caminho espaçoso, camino espacioso, é o caminho que conduz à perdição. conduce a la perdición. Então, se você não quer ir nesse lugar terrível de inferno, Si no quiere ir a ese lugar terrible del infierno, Jesus está falando para você, como usou Paulo, se arrependa aí agora, arrepiéntase ahora, dice. porque tem um dia determinado Hay un día determinado. para condenar. Deus vai condenar. Dios va a condenar. E se você endurece seu coração, Si endurece su corazón, prefere dar ouvido a essas filosofias, da oído a las filosofías, essas palavras ateístas, palabras que ateístas, é um sistema do anticristo sistema del anticristo na terra, en la tierra, para desviar o povo do caminho de Deus, desviando el pueblo del camino de Dios. infelizmente é para lá que você vai. Es para ahí que va. Se você continuar na sua bebida alcoólica, Continúe en bebida no alcohólica, seu cigarro, en cigarro, nas vestimentas mundanas, vestimenta mundana, na idolatria aos deuses estranhos, idolatría a dioses extraños. a Bíblia diz: La Biblia dice, não farás imagem, escultura, no harás imagen de nem que há escultura, na terra, nem que há no céu, en la tierra ni en el cielo, nem debaixo da terra. ni debajo de la tierra. Não se postarde diante dela, No se postrará delante de porque ella. só eu sou o Senhor teu Deus. Solo yo soy el Señor E tu não Dios. divida a minha glória com Que ninguém. no divido mi gloria con nadie. Está fazendo romaria Está haciendo romaría. para ir para adorar deuses, Para dioses. adorar idólatras. Para adorar A idólatras. Bíblia diz que os idólatras também não herdarão o reino do céu. Los idólatras no heredarán el reino del É cielo. para lá que você vai. Es para ahí que usted va. Ah, mas eu estou adorando Jesus. Adoramos a Jesús, Mas de modo errado. pero de modo Esse é equivocado. o que a Bíblia diz. Es lo que la Biblia dice. Esse povo me honra com os lábios, El pueblo me honra con mas labios, o coração está longe de mim. pues su corazón está lejos de mí. Então essa é a realidade da palavra de Deus. Es la realidad de la palabra de E Dios. crentes também que estão desconcertados, Creyentes desconcertados. precisa pôr sua casa em ordem, Precisa poner su casa porque en senão orden. você não vai subir para o céu também. Si no, no subirá al cielo también. Crentes linguarudos, Creyentes lenguarudos, crentes que falam da vida alheia, que habla de vida crentes que ajena, inventam conversações, que inventa conversaciones, fofocas, mentira, falsidade. mentira y falsedad. Precisa abandonar isso agora Precisa mesmo. abandonar eso ahora. Se não é para lá que vai. Es para allá Porque que a va, Bíblia sino- diz: La Biblia dice, todo aquele que fala mal todo aquel que habla mal e cochicha do seu irmão y murmura de su hermano às escondidas, a escondidas, eu não suporto. yo no lo Eu soporto. destruirei Yo lo no destruiré último dia. en el último E día. é esse dia Y aqui ese día es aquí que a Bíblia está falando. que la Biblia está hablando. E eles não criam em ressurreição. No creían en resurrección. A Bíblia está falando aqui, Paulo pregando sobre a ressurreição. Pablo predicando sobre la resurrección. Eles achavam que era um outro tipo de deuses. Es otro tipo de dioses. Porque Creían. era uma cidade politeísta. Era una ciudad politeísta. Ah, isso aí deve estar pregando mais um Deus. Debe ser otro Dios, dice. Vamos saber que Deus é esse que está pregando. Vamos a ver que Dios está predicando. Ele está falando de ressurreição Habla de resurrección e de Jesus. y de Jesús. Então eles achavam que era um Deus feminino Creían que era un Dios e femenino um Deus masculino. y un Dios masculino. Porque eles criam Creían em muitos deuses. en muchos dioses. Não cria Que no em creían ressurreição. en resurrección. Mas agora quando Paulo começa a pregar Cuando Pablo comienza a predicar acerca da ressurreição de Jesus, sobre la resurrección de que Jesús, Deus há de ressuscitar os mortos para julgar no último dia, que Dios resucitará para juzgar el último muitos día. deles tremeram. Muchos temblaron. Alguns acharam que era loucura. Pensaron que era locura. Mas algunos. aqueles que deram ouvido Aquellos que escucharon à voz do Senhor, la voz del Señor, o Evangelho de Jesus el Evangelio de Cristo, começou a avançar. comenzó a avanzar. Teve mais perseguições Hubo más por persecución meio de religiões falsas, por medio de religión falsa, seitas, sectas, heresias, herejías, política. política, Isso vai ser até Jesus voltar, irmãos. hasta Jesús volver. As lutas não vai cessar. No van a cesar As las lutas luchas, só vai cessar solo van a cesar quando Jesus vir nos buscar. cuando Jesús nos busque. Mas uma coisa diga a todos Una vocês: cosa digo a todos ustedes, nós, irmãos, nosotros hermanos, somos mais que vencedores. somos más que Porque como vencedores. diz Jesus usando João, Como dice Jesús, maior o que está em nós mayor el que está en do nosotros que o que está no mundo. está en el mundo. Amém, igreja? Quem recebeu essa palavra,
esta No palabra. seu coração grite amém. Corazón, diga amén.